Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto. Nós somos coautores do livro O que as escolas de negócios não ensinam. Nessa plataforma, além da edição impressa, nós temos talk shows com protagonistas da cena brasileira, né? A nossa ideia é trazer uma visão quente, uma visão atualizada desses temas. Esse talk show que você vai assistir tem como protagonista Ana Fontes. A Ana é uma empreendedora incrível, né, Salib? Incrível, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, dentre tantas iniciativas da Ana. E esse talk show está relacionado ao capítulo Relacionamentos como fonte de poder em um mundo de transformação. Indo muito além do network, né, Salib? Exatamente, né? Ela é uma pessoa incrível, né? Que começou sua carreira numa empresa masculina, né? Sim. E ela conseguiu levar o empreendedorismo feminino como protagonista. Hoje ela tem uma rede aí de mais de 500 mil de empreendedoras. Pois é, 500 mil empreendedoras nessa linha. E é uma pessoa que soube usar o networking, que eu acho que essa palavra vai ter que até que mudar, né? Porque é desgastada, parece que é uma relação de curta, transacional, né? Transacional, troca, né? E ela soube usar os relacionamentos dela para construir e não para, né? E é uma iniciativa que ajuda centenas de milhares de empreendedores no Brasil. Com network, né? Com relacionamento. E eu adianto a vocês, esse talk show está especialmente bom porque, além de tudo, o Salib, que é um networker de primeira, trouxe muitos insights. Está valendo muito a pena, vai ser um complemento. Baixou aí os meus 30 anos aí de convivência com os grandes gurus, onde eu tinha que convencer um monte de gente a ir para lugares que eles não queriam ir, né, Sandro? No relacionamento. No relacionamento. Enfim, não vou dar spoiler, né, Salib? Não vamos dar spoiler. Assista o talk show que vai valer muito a pena, divirta-se. Olá, Ana, tudo bem? Prazer estar aqui conosco nesse projeto. Como nós sempre comentamos, a gente está justamente falando sobre isso agora, né, Ana? Nessa livro são coautores desse nosso projeto tão importante, né, que nós estamos lançando novamente. Fazemos questão de trazer protagonistas brasileiros para dar uma visão mais quente para o conteúdo, né, Salibão? Pois é, pessoas importantes e influenciadoras como a Ana aqui, que nos dão o seu tempo para vir agregar valor para o nosso livro, né? E trazer um componente audiovisual para dentro do livro, que é uma coisa bastante inovadora, né? Não dá mais para ter o livro, né? Na quarta revolução industrial, ter o livro do mesmo jeito, né, Sandra? Sempre, né? Não dá, né? Uma honra participar aqui com vocês dois, muito gostoso. Né, e aí, Ana, nós escolhemos a dedo os nossos protagonistas. Coautores, né? E o motivo principal dessa escolha é justamente o nosso talk show está no contexto do capítulo que nós falamos sobre o relacionamento como fonte de poder, né? O networking, né? Essencial. Bom network. E você, né? Puxa, ao longo desses últimos 5, 6 anos, né, Ana? Dá quase 9 anos já como empreendedora. É que eu lhe conheci há 6 anos atrás. A Ana é protagonista do maior e principal coletivo de empreendedoras mulheres do Brasil, quando esse termo nem existia. Exatamente. E essa realização é basicamente composta por um bom network, é uma rede de relacionamentos. É uma rede. É uma rede. E aí, nesse sentido, a primeira questão que a gente aborda muito no texto, né, Salib, é justamente essa visão do indo além do network. O network foi um negócio meio gasto. Hoje já está meio... Troca de cartões, né? Não tem mais nem cartões, mas acesso a LinkedIns da vida e tal. Vai lá, meu LinkedIn, né? Adicionar lá uma conexão, né? Mandar uma mensagem. O que é para você, de fato, um networking de valor, Ana? Nossa, tão gostosa essa pergunta, assim, porque a rede começou dessa forma. Hoje a gente tem quase 500 mil mulheres na Rede Mulher Empreendedora, depois de quase 9 anos de bastante trabalho. 500 mil mulheres? 500 mil mulheres no Brasil inteiro. E a gente espera até 2019 chegar a quase 1 milhão de mulheres empreendedoras participando da rede. E assim, essencialmente, construção de networking, essa palavra já meio gasta, mas para mim networking é uma construção de relacionamento, é uma construção de laços, é
você estar fortemente ligado às pessoas através de uma causa e de um propósito, né? Que até pode ser negócio, Claro, pode ser negócio, legítimo. não tem problema, é legítimo, mas tem que ser uma coisa verdadeira, tem que ser uma coisa do coração, tem que ser uma coisa que você de verdade acredita, porque aquelas relações ou aqueles networkings que são simplesmente por interesses Oportunistas, né? e oportunistas, eles não vão para frente, eles não funcionam, as pessoas não conseguem dar os próximos passos, porque não são verdadeiros. Todas as relações que eu tive até hoje foram relações, assim, super verdadeiras, de pessoas que mesmo que você fique um tempo sem falar, fique um tempo sem se conectar, você tá ali, a pessoa sabe que você genuinamente gosta dela, sabe que você genuinamente faz aquilo com propósito e é isso que de verdade funciona. E, Ana, minha amiga Maria Esther Bueno, né, que nos deixou em julho, ela sempre falava assim, Salib, o fato de eu ser mulher foi 3 vezes mais difícil para mim, né, conquistar o que eu conquistei, né? Como é que você aconselha hoje na questão das mulheres, na questão do network, que é sempre mais delicado, né, do ponto de vista que sempre é mais difícil para as mulheres, né? Sim, é mais difícil de qualquer jeito. Pergunta maravilhosa, assim. Quando eu era do mundo corporativo, acabava sendo, na minha época, né, falando assim, parece que a gente é velho, né? Na minha época... A nossa época agora, né? A nossa época é agora, mas na época que eu era do mundo corporativo, eu achava muito mais difícil, porque eu fui durante muito tempo a única mulher executiva num ambiente bastante masculino. Então, quando você... Numa indústria masculina... uma indústria masculina, num ambiente masculino, um ambiente de engenheiros. Eu fui durante quase 4 anos a única mulher executiva na vice-presidência que eu trabalhava. Então, assim, olhava para os lados, não tinha iguais, né, para se relacionar. Então, isso dificultava um pouco mais o meu processo. Quando eu vim para ser empreendedora, quase 10 anos atrás, assim, eu me reconhecia com outras mulheres. Então, a gente precisa olhar para os semelhantes, a gente precisa ter nos ambientes. Por isso que a gente fala que, tem uma frase que eu falo que representatividade importa. Não há dúvida. Importa, porque assim, você só constrói laços, você só constrói relações quando você se identifica com o ambiente. Quando você vai num ambiente e você vê só mulher, só homem, você não se sente à vontade. É mais difícil, como você perguntou, Salib. Você, no primeiro momento, você fica desconfortável. Eu me sinto desconfortável. E aí depois... Quantas reuniões, né? Você vê lá, tem 10 homens e uma mulher. E uma mulher, você fica meio desconfortável, porque você olha para o lado, você não vê ninguém. Então, assim, por isso que eu falo que à medida que você vai construindo ambientes mais diversos, e diversos eu falo num sentido maior, né? Super mais amplos. Né? Faixa etária, origem, né? A diversidade pressupõe exato, isso. Né? Exato. Eu sou um símbolo de diversidade, né? Porque eu sou mulher, eu sou de origem negra, eu sou nordestina e cresci na periferia de São Paulo, então de Diadema. Então, assim, é tudo junto ali, misturado. E eu acho importante isso, né? Criar pensamento crítico, você só consegue criar quando você tem essa diversidade. E é muito relevante que você está trazendo, né, Salib, porque a construção de redes de relacionamento, ela pressupõe esse valor essencial. Sim. Essa é a nossa crítica, né, Salib, se a gente pode colocar assim, a um processo que até então foi muito instrumentalizado, né, que se configura, por exemplo, no mundo executivo como, na nossa época, a troca de cartões. Eu vou no evento trocar cartões. Vai lá, troca cartão. E a nossa crítica que a gente faz, e o Salib, eu posso falar isso, porque eu aprendi muito com ele, né, a construção do empreendimento da HSM, que o Salib, um dos principais protagonistas, se não o principal, foi resultante da construção de uma grande rede de valor compartilhado. Você... E aí, Ana, a gente coloca uma coisa no texto que parece um pouco até, às vezes, por que não dizer piegas, né? Que é essa história que o relacionamento de valor, ele pressupõe você fazer alguma coisa sem querer nada em troca. Exato. Isso é uma utopia, isso é uma verdade, como você vê isso na sua prática, que você construiu algo nesse sentido? Eu acho que não é uma utopia, não é assim, é você ter genuinamente como primeiro contato, como primeira ação, você pensar naquela pessoa com um propósito. Eu digo que o melhor networking da vida é você ajudar uma pessoa. Ponto. É isso. Assim, quando eu ajudo as pessoas genuinamente, sem querer nada em troca, eu já formei ali uma amizade, uma relação de valor, uma relação com propósito. Ao longo desses 10 anos, minha vida inteira sempre foi assim, mas ao longo desses últimos 10 anos, porque empreender é muito solitário, a gente fica muito sozinho, né? Então, assim, quando você tem alguém que segura na sua mão e fala assim, olha, o que você precisar, eu estou aqui, o que você precisar, eu estou aqui para te ajudar, quando você ajuda as pessoas
pessoas de verdade, genuinamente, não tem outra coisa melhor na vida. E o paradoxo, né, o aparente paradoxo, né, Ana, que eu sempre digo e sempre fui, na verdade eu fui não só testemunha, mas recebi essa bênção, volta. Volta, não tem assim... Né, Celeb? Sem a gente querer, volta. É um mundo assim, circula. Faz o bem, faz legal, que vai voltar. Vai circular, vai voltar. Você não mencionou da questão do networking que eu criei na HSM, com todos os agentes, né, Salib? Clientes, palestrantes, academia, com todo mundo. Principalmente para os palestrantes, né? Se você imaginar amizades, que né? Eu comecei a HSM com 26 anos, né? E chegava na frente dos grandes gurus e sabia que cada um deles recebia 200 convites do mundo inteiro para falar pelo mesmo FII. E nenhum deles queria vir para o Brasil. Do Brasil, né? Sim, tipo, não quero, né? Então, no fundo, eu só consegui pegar realmente, assim, e estudar a pessoa. Eu falei assim, o que ele gosta? Quais são os gostos dele? O que ele gosta de esporte? O que ele não gosta, né? Então, eu geralmente entrava por aí. Eu procurava dissecar a pessoa e trazer os interesses dela para dentro do jogo. Sim, né? para poder Mas participar. tem um elemento que é fundamental que a Ana trouxe, que a gente não pode esquecer, você fazia isso com interesse legítimo e genuíno. Genuíno. Nós já contamos a história no talk show que a gente fala sobre Peter Drucker, que o Salib levou o Drucker para as missões do Paraguai, ele foi dirigindo. Olha isso. Mas porque isso está no seu coração, né? Porque se ele olhasse para você e falasse, exato, olha assim... É um contratante, é um agente. É um agente, é um contratante. Apesar de não ter tido ativos financeiros no começo, né? Logicamente, eu tive um grande treinador, que era meu pai, né? Meu pai era um cara extremamente agradável e conversava, todo mundo gostava dele, e isso facilita muito na questão. Agora, grande parte do mundo é quieta, né? Grande parte do mundo não tem uma abertura pessoal, não é expansivo, se sente não desconfortável. Só que, por outro lado, né, quando essa pessoa precisa fazer uma mudança de carreira, mudança de emprego, você vê o networking deles, quase nenhum. Como é que você resolve essa questão? Por exemplo, a Susan Cain, né, que teve na HSM Expo agora, escreveu o livro O Poder dos Quietos. O Poder dos Quietos, que eu acho maravilhoso. E a quantidade de quietos que existem Você imagina nas empreendedoras mulheres, sabe? Todas elas foram coibidas ao longo de... Como é que você resolve essa equação tão complicada, né? Que bela pergunta. Que é você fazer, assim, mesmo considerando... Eu falo que o melhor networking, assim, a melhor relação que você faz é você sendo você mesma. Muito bom. Porque, assim, a legitimidade, assim, eu sou uma pessoa que falo, que gosto de falar, mas a maioria, como você falou, não é expansivo. O que eu falo para as pessoas é assim, quando você não é genuíno, quando você não passa a sua legitimidade, a outra pessoa que está do seu lado não vai entender aquilo como sendo algo verdadeiro, fica entendido como uma coisa fake, uma coisa falsa. Então, assim, é difícil quando você é quieto de você estabelecer relações, mas quando você está de verdade, né, dentro de você se empenhando, vendo a outra pessoa pelos olhos de relação, de construir laços, isso faz a diferença. A gente tem uma dinâmica que a gente faz nos eventos da rede, que é assim, a gente entende que as mulheres realmente são mais retraídas para fazer networking de negócios. Eu digo que não são mais retraídas, a gente foi condicionada a isso. Exatamente. A sociedade condicionou que a gente é a pessoa que cuida do outro, assim, ó, essa é a caixinha. Então a gente faz uma dinâmica para que as mulheres se conheçam, a gente cria numerações, todo mundo que entra nos eventos recebe um número de 1 a 10, e depois no final do evento, a gente fala assim, ó, esqueçam seus celulares, cada uma pega os números e fazem círculos, umas rodas menores, porque em ambientes menores você se sente mais confortável e você começa a construir relações. E aí a gente indica para elas, ó, todo mundo quer número 1, fica aqui, todo mundo quer número 2, fica aqui. E aí a gente fala para elas, conta em 20 segundos o que você está fazendo e o que você precisa de ajuda. Porque aí você já começa a construir ali, incentivando, porque você tem que incentivar. Você não precisa incentivar a pessoa a não ser o que ela é. Exatamente. Isso é super importante, porque senão você faz uma coisa que não é verdadeira. E para mim isso é muito... acontece muito, né? Muito, a pessoa muito. vai num evento construir um network. Eu vou levar 200 cartões, claro, você pode levar cartão, disciplina. Pode trocar, claro. Pode, assim, você pode se instrumentalizar, né? Tem que ter um perfil bacana no LinkedIn, tem que levar o seu cartão de visita, isso é ferramenta. Mas se você não estiver sendo verdadeiro e você não estiver ali para construir relações, não funciona. Ana, eu, durante a minha trajetória na empresa, né, com a HSM, logicamente eu percebi que existiam outros ativos que não eram financeiros que faziam o guru dizer sim para vir, né? Sim. Porque eu competia
com o mundo inteiro, competir com o tempo dele, inclusive com a profissão dele, muitos claro, professores, claro. né? Com a família, com tudo. Então, logicamente, encantar uma pessoa, no começo, você encanta de uma maneira até que fácil, você vem, procura e tal, só que muitas pessoas fazem isso e depois somem, né? Eu procurava manter, né? Eu procurava manter isso, então, conseguia trazê-lo, né, tal, mas eu fazia questão de todo ano visitá-lo, de levar... Eu sempre procurava trazer todo mundo para quadra de tênis, mesmo que o cara não jogasse tênis, porque era lá que eu tinha era meu gostoso. diferencial. Né? Meu diferencial era lá. Então, o cara não gostava de jogar tênis, eu fazia ele gostar. Então, eu sempre estava mostrando interesse, não só no momento, mas continuamente, né? E aí ninguém entendia, eu falei assim, mas como é que é possível que essa turma só veio para esse cara aí, né? Então, como é que você constrói relações que duram? Né? Eu falo que isso são nutrir relações, é nutrir. Nutrir relações. Porque assim, e dá trabalho. Você não teve trabalho? Dá trabalho, e as pessoas acham que isso é uma coisa boba, dá trabalho. É genuíno, mas você estava nutrindo relações. Você falou que você estava levando para o seu território onde você estava. Eu sou jornalista de formação e como editora da rede do nosso portal, eu recebo muitas notícias diariamente. Então eu recebo lá uns 200 releases. Eu tenho um trabalho que é bobeira que eu falo, mas é um trabalho super interessante. Todos os dias, quando eu dou aquela olhada matinal em todos os releases que eu recebo, eu me lembro de alguma coisa que está relacionada com alguma pessoa. Eu falo, puxa, eu recebi esse release falando que vai ter um evento bacana de tecnologia. Eu pego esse release e mando para aquela pessoa. Às vezes eu não escrevo nada, eu só mando. E isso me faz um bem. A pessoa me responde e fala assim, nossa, mas que bacana, que bem. Você pensou em mim. Não consigo fazer num volume que eu gostaria, mas eu faço no volume que eu consigo e as pessoas ficam tão felizes do mesmo jeito que você faz. Para mim é nutrir relações, sabe? Eu recebo, às vezes, algumas empreendedoras, eu não consigo fazer na quantidade que eu gostaria, porque o nosso volume é muito grande, né? Mas aí ela fala assim, olha, eu estou vivendo um momento muito difícil no meu negócio, você pode me receber uns 10, 15 minutos? Não consigo fazer para todas, mas sempre que eu consigo uma brecha na agenda, eu destino um tempo para aquilo. Porque, assim, as pessoas precisam dessa coisa de você estar junto, de você saber que pode contar com você. Eu tenho certeza que todos esses gurus, quando precisaram uma coisa ou outra de você, eles te procuraram, você respondeu. Na verdade, a gente vê a questão do network, né? Vou até procurar dar uns insights aqui, invadindo um pouco, mas depois você pode comentar, eu gostaria de saber. As pessoas veem o network muito direto, né? Eu quando eu via um guru, eu via a mulher do guru, eu via o filho do guru. Eu via o contexto. E quando eu sentia que eu procurava ver onde que eu posso agregar algum valor mais forte, né? Sem dúvida. Então, às vezes, eu agregava com a esposa. Então, no fundo, se você fizer uma entrevista com todas as mulheres, todas elas gostam. E às vezes elas queriam vir para o Brasil. Olha que incrível. Olha que incrível. Essa história do que a gente está trazendo aqui, vocês trazem claramente essa relação, é que é a nossa tese central. O relacionamento, quando bem construído de forma genuína e legítima, ele é fonte de poder. E você olhar o todo, né? Ele é fonte não de só poder. A pessoa, né? Você imagina, a gente está falando aqui numa rede, a Rede Mulher Empreendedora, com 500 mil mulheres. Nós estamos falando aqui numa construção de valor que você foi protagonista, num processo, talvez, em minha opinião, o maior sistema de conhecimento de gestão do Brasil. Como? Basicamente com relacionamentos genuínos. Agora não pode ser feito. Né? Entrega. Não pode ser feito. Relacionamento genuíno. Em todos os sentidos. Relacionamento genuíno, entrega e nutrir as relações. Tem um exemplo que aconteceu comigo ano passado, que foi um exemplo super curioso. Eu recebi um e-mail em inglês, eu achei que era fake. Eu recebi um e-mail falando, olha, conhecemos o seu trabalho aí no Brasil, nós somos do W20, o ano passado eu não sabia nem o que era o W20, em fevereiro do ano passado, e nós queríamos convidá-la a vir para Berlim para participar de um grupo aqui de trabalho que a gente está falando sobre liderança feminina. E aí eu falei, não sei o que é esse W20, alguém indicou para eles lá, uma amiga aqui do Brasil, que conhecia o nosso trabalho, indicou, ou seja, relacionamento. Essa amiga, uma pessoa muito querida que conhece o nosso trabalho, que também tem uma instituição que faz apoio a mulheres, só que trabalha com combate à violência, indicou o nosso trabalho porque era para falar de empoderamento econômico de mulheres.
Perfeito, perfeito. Eu passei uns 2 dias achando que era fake. Depois eu falei, tá bom. Ela mandou um e-mail de cobrança, falou assim, escuta, você não quer vir participar? A gente gostou. Aí eu falei, ixi, vamos tentar entender o que é isso. E aí fui ver, realmente, o W20 é um grupo de engajamento do G20 só, dos 20 países mais desenvolvidos do planeta, só isso. E o ano passado eu fui convidada a participar do evento lá em Berlim, que só tinha como líder a Angela Merkel. Só isso. E assim, eu tava lá, baseado no relacionamento. E jantamos com a Angela Merkel, eu tirei um selfie com a Angela Merkel, conversei 30 segundos. Falei 30 segundos com a Angela Merkel. Na verdade, não foi só ela, né? A CEO do Facebook sim, também, né? A CEO do fez Facebook. um vídeo para você, sim, né? A Sheryl Sandberg fez um vídeo. Eu tive com a Christine Lagarde, que é considerada uma das mulheres mais poderosas do mundo, que é presidente do FMI. E assim, foi uma coisa que eu olhava aquilo e eu falava assim, como é que pode? E esse ano fui de novo, estava semana passada na Argentina, que teve a cúpula do G20, essa semana novamente, estavam os 38 líderes mais poderosos do mundo, e eu falei num painel, antes do painel do Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá. Então, assim, fui cumprimentada pelo presidente Macri da Argentina, pelo trabalho aqui, tudo isso baseado em relações. Mas tem uma coisa que o Salib trouxe que a gente não pode esquecer, que é preciosa. Se você não entregasse valor de fato, nada disso aconteceria. Nada disso, é um bom disclaimer, como é um aviso aqui. Não adianta nada fazer um relacionamento, ser gostosão, conhecer todo mundo se você não tem entrega. Perfeito. E consistência na entrega. Porque senão, Ana, você ia lá... Faz uma vez, tira uma fotinha, quem é essa daí? De onde ela veio? Né? Consistência, bom. Nossa, eu achei muito bacana falar dessa questão da consistência, porque é isso. Você pode até num primeiro momento fazer a relação, mas se você não de verdade, e eu acho, estender um pouquinho esse exemplo, quando alguém te pede uma indicação, ou quando você indica um amigo, ou para uma vaga de emprego, ou para um projeto, ou para alguma coisa, você indica com confiança quando você sabe que aquela pessoa entrega. Você indica alguém que não entrega? De jeito nenhum. Sua responsabilidade é maior do que você. Sim, porque você está falando... Validando, você está validando, exatamente. Eu falo muito isso, porque brasileiro, às vezes, a gente tem essa coisa de, não, vamos indicar, tá bom. Somebody love. Indico mais simpático, Indico mais simpático. É uma baita responsabilidade. Isso é muita responsabilidade. Você está confiando em mim. Exato. E eu já tive problema com isso, já indiquei pessoas e já tive problema. E essa é uma dica... muito importante, a gente precisa saber fazer isso. E você sabe que vocês estão trazendo esse ensinamento incrível, eu sempre digo, né, Salib, que os vídeos ficam melhor que o livro, às vezes. Se complementa. Complementa. Talvez eu tenha exagerado. O seguinte, nessa coisa do trabalho, Salib, Ana, a história da tecnologia. A tecnologia torna o network, então eu tenho milhares de seguidores, não, você não tem nada. Não, fazer network é mandar mensagem no LinkedIn que eu quero conhecer você. Nada. Tem que hard work. Construir relacionamento é trabalhar arduamente. A quantidade é menos importante que a qualidade das conexões. Você ter seguidores não significa que você tem relações. Você tem pessoas que estão ali olhando e acompanhando o seu trabalho. Exato. Tem que vir de encontro a outro projeto. Relações são coisas diferentes. A tecnologia potencializa, né, na verdade. Sim, potencializa o teu trabalho, ajuda você a falar para as pessoas do que você está fazendo. Eu acho absolutamente fundamental. Ela facilita os acessos. Né? Hoje, há anos atrás, quando a gente não tinha redes sociais, quando não tinha tanta tecnologia, você ficava muito mais concentrado nas relações pessoais. Imagina o Salib fazendo todos esses contatos. Ele falou do fax, carta. Imagina o tempo para o cara receber uma carta e receber outra carta. Telegrama. Eu sou mais velho que vocês, eu já mandei telegrama. Telex, né? Então, assim, a tecnologia eu acho que é uma ferramenta fundamental. Só que tem um outro detalhe em relação à tecnologia, que eu tenho falado muito para as pessoas. Você tem que ter educação digital. Sim, etiqueta digital para fazer networking. Perfeito. Eu tenho gente que às vezes consegue acesso, e tudo bem, consegue acesso ao meu WhatsApp e me manda mensagem 10 horas da noite no final de semana. Isso não é construir relação, gente. Isso é invadir o espaço da pessoa. O WhatsApp é uma coisa muito pessoal. É muito pessoal. Isso aí tem que ser muito bem pensado. Acho que as pessoas usam o WhatsApp indiscriminadamente, né? Eu acho perfeito, Salib. Não é verdade? Porque a tecnologia é para ajudar. Você está invadindo a pessoa no horário dela, é uma coisa que tem que ser usada assim com permissão, inclusive, né? Sim, você pode falar, posso falar com você por esse... Eu faço isso, eu pergunto, olha, posso falar
se eu não tenho uma proximidade com a pessoa e eu vou porque eu tenho algum contato dela no WhatsApp, primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, qual o melhor canal para falar com você? Você prefere o seu e-mail, você prefere um outro telefone, eu só tenho esse contato, mas você prefere outro contato? Mas isso criou uma coisa assim... de novo, né, Ana, a facilidade ser confundida, né, o ter acesso ser confundido com a qualidade da relação, né? Posso contar umas historinhas, Sandra? Deve. Opa, Eu adoro suas histórias. Eu com Saliba, eu sempre adoro Muito as histórias do Saliba. do networking, na verdade, a gente tem que se adaptar mais ou menos às pessoas, né? Sim. Por exemplo, o Peter Drucker era um cara mais discreto, você entrava na casa dele, só tinha livros de história, não tinha livros de guru nenhum, né? Então, a ideia não é falava sobre outros gurus já que ele não tinha, né? Então, a gente falava sobre outras. Então, você tem que, na verdade, né, fazer um bom networking é ter uma leitura de quem você está falando, né? Aí você tinha caras assim, gurus que só queriam, eram caras de natureza, só queriam comer alface. Então você ia almoçar com ele, ou jantar, você não ia, o cara pede lá um filezinho, um filé de frango, você não ia pedir uma carne, né? Você pedia. E tinha o outro, o Klaus Moller, por exemplo, ele era bem inchadinho, mas ele era feliz daquele jeito. Ele pedia 3 sobremesas e 4 caipirinhas. Você tinha que comer as 3 sobremesas? Eu ia junto, acabava completamente bêbado, mas eu tinha o cara na mão, entendeu? Não, mas eu acho isso incrível, e é uma delicadeza, o networking tem a ver com delicadeza. Não é pior você ir para uma mesa, o cara faz um pedido de um prato saudável e você vai lá e manda ver um churrasco. Manda um bifão, assim. Não é verdade? O network pode acabar aí com coisas... Não leva ele numa churrascaria, né, Salib? Não leva ele no rodízio, né? Mas para isso, nossa, é que eu tão também incrível. aprendi muito com o Salib, ele fazia um mapeamento completo Ó, quando chegava um palestrante aqui no Brasil, ele tinha uma coisa, antes o Salib fazia isso, depois com a profissionalização do HSM, até hoje nós temos uma babysitter do palestrante. O que está mostrando isso? Carinho, orientação, você é importante, relevante. Deu no que deu, né? Não, isso é incrível. Teve uma história, eu fui o mês passado num evento de estudantes brasileiros, que é uma associação que chama Brasa. Eles são incríveis, a Sofia Esteves é conselheira deles. E o que me chamou extremamente a atenção, fora todo o processo, eu faço assim, centenas de eventos. Bastante evento, né? Todo o processo foi assim, eles fizeram convite, tudo bonitinho, e são estudantes, são jovens, né, que estudam em todas as universidades dos Estados Unidos. A delicadeza com que eles trataram os palestrantes foi uma coisa que eu achei absolutamente incrível. Era do tipo, assim, babysitter mesmo. Uma das meninas estava aqui no Brasil para viajar junto com os palestrantes brasileiros que iam para Atlanta. Valor, né? Então, assim, a gente chegava lá, tudo era delicadeza. Encantar as pessoas. Né? Encantar as pessoas. Mas eu no acho bom sentido, né? Não naquele Esse sentido encantar, chato, às vezes, né? daquela ideia de encantamento. Agora, é muito importante também, né? A gente tem que tomar cuidado, porque se você for tratar todo mundo assim, você não consegue. Não consegue, porque não tem da escola. Né? Eu, modéstia à parte, eu acho que eu fui um bom networker, né? Sem eu tinha dúvidas. níveis de networking. Eu tinha o nível top, né? Que Perfeito. era o meu público Tá certo. mais interessado. Tinha o nível 2, tinha o nível 3, tinha o nível 4. Você imagina que eu já recebi e-mails, cartas de gente do nível 4 falando assim, você mudou minha vida. Porque basta um pitacozinho assim, que você olha rápido. Que você entendeu? Então, mas a gente tem que saber também, porque senão você pode perder muito tempo, né? Em questões disponibilidade, não né? Porque senão você não consegue. Você imagina. Você tem que saber os níveis. Quais são os níveis 1? Porque você tem que saber que tempo você vai entrar quando, entendeu? Você pode agregar valor, mas de uma maneira... Não dá para atender o mundo inteiro. Né? E o nutrir relações dá trabalho, como a gente comentou. A gente precisa ter muito esse cuidado. Eu acho fantástico. Você tem que ter uma organização, cada um faz de um jeito e a tecnologia ajuda isso bastante, mas você tem que realmente fazer uma organização, porque senão você não consegue. A disponibilidade, para mim, é um problema. Eu acho que também para o Salib, para mim é um problema, porque muitas vezes as pessoas acham que porque você tem muita exposição, você tem que estar disponível. E às vezes você não consegue. E aí a pessoa fica chateada com você. Sem então, trabalhar isso. tem como eu lidar. Eu trago todo mundo para os meus almoços e jantares. Sim. Em casa. Olha isso. Mas você tem que qualificar, porque não dá para ser todo mundo. Você traz todos os níveis, não mas dá, eu né? estudo. Por exemplo, vejo alguém que quer falar muito comigo, né? Sim. E realmente, mas assim, eu estou em casa. Logicamente, eu vejo se é uma pessoa válida, eu falo, vem em casa almoçar, eu tenho que almoçar mesmo, entendeu? Então já aproveita e já almoça. Uma coisa que vocês estão trazendo, e Ana, eu queria trazer para você que é um pouco nessa linha da qualificação e não deixa de ser um pouco contraintuitivo. A gente cita um exemplo nesse capítulo, uma visão do Malcolm Gladwell sobre o poder dos laços fracos.
que é um baita conteúdo, né? Quando a gente vai fazer network, você fica muito fechado no seu mundinho, na sua bolha. Cuidadíssimo com isso, E né? o valor, muitas vezes, está fora da bolha, né, Ana? E eu imagino que você só conseguiu construir o que você construiu porque você foi... Fora, muito fora. Tá lá, no seu território, Sim. mulheres, empresas, mas você teve que... Você virou uma marca. Não, assim. Como assim. que é isso? Essa coisa e aí tem que ter coragem de se conectar com o cara lá que você nem, né? Não. Você meteu as caras. Meti as caras, eu acho assim, a minha origem também me ajuda bastante, assim, porque eu transito em tudo quanto é lugar. Eu não tenho problema de ir num jantar, por exemplo, com pessoas mega influentes e também ir num almoço numa comunidade aqui em São Paulo. No Sujinho, para mim isso é super de boa. E assim, não é falso, isso para mim é genuíno, é legítimo. Quando você faz isso de forma legítima, ok. Eu já vi gente, por exemplo, no almoço, no Sujinho, tentando olhar para o prato para ver se o prato estava limpo, perguntando se aquele copo tinha sido lavado e olhando com carinha de nojo para as coisas. Isso não é legítimo. Então não adianta você não vai. Que você não vá. Eu prefiro que você não vá. Exatamente isso. Exato. Então assim, se você tudo volta para a questão da legitimidade do ser genuíno. Eu tenho isso é uma coisa que a gente tem que falar muito, porque quando você é legítimo, você é genuíno, as pessoas se identificam muito claramente que você é assim. E não precisa você falar disso, as pessoas sentem isso. Isso é muito tranquilo. Eu tenho a minha bolha de mulheres empreendedoras, de mulheres na liderança, mas eu transito em todas as bolhas, faço parte de grupos de homens. Porque nós vamos falar da diversidade, né, Sim, Ana? nós a temos... diversidade pressupõe o coletivo, o coletivo é que traz inteligência, gente. Quando a gente fica só nas nossas bolhas, a gente não traz inteligência. Eu digo assim, é um processo difícil, não é um processo simples. Quando a gente fala, por exemplo, aqui no nosso país de questões políticas, é muito difícil, né? Principalmente se você tem uma bolha diversa, que é a minha, eu tenho e assim, em processos políticos, as pessoas às vezes passa um pouco do limite, passa um pouco do nível ali de bom senso. Eu aprendo todos os dias, respiro e eu coloco a palavrinha mágica, que para mim tem a ver com networking, que é empatia. Eu preciso olhar para você, Sandro, do seu ponto de vista. Eu preciso olhar para você, Salib, do seu ponto de vista. Quem está conversando comigo, eu preciso olhar do ponto de vista da pessoa. Não com as minhas referências só. Porque senão eu não vou construir boas relações. É o que o Salib falou, a empatia de pedir um prato de frango, se a pessoa está comendo um prato de frango, né? Posso dar um pitaco na questão do networking pós-vida? Pós-vida? Pós-vida. Pois é. O relacionamento com o Peter Drucker, né? Eu entendi logo no começo que eu não entendia por que ele gastava tempo comigo, porque ele gostava de falar com empreendedores e não só com presidentes de países e presidentes de mega corporações. Então, entendendo isso, a gente se aproximou. Logicamente, eu sempre olhei quem estava do lado dele, era a Doris, né? No final das contas, essa turma sempre tem uma pessoa, chefe, né? Realmente é um chefe, né? Uma chefa. No caso dele era a Doris era a chefe do Peter, né? Logicamente eu fui lá pro lado da Doris e ela jogava tênis, né? E aí ficou super amigo por causa do tênis. No trio fui jogar tênis com ela lá em Claremont, né? Na Califórnia, né? Depois o Peter Drucker faleceu, né? Então a maioria das pessoas, a hora que perdem, acaba a vida, elas param por ali, né? Bom, morreu o Peter Drucker, então a Doris, que eu continuei a amizade com ela, fazia questão de visitá-la. E o Drucker lá no céu, né? Então fazia questão de visitá-la. A Doris estava com 90 e tantos anos, 98, e ela veio me visitar aqui no Brasil. Nós fizemos um jantar com o Osiris Silva, inclusive, que era um legislador. Meu Deus! Pois é. Aí o que aconteceu? Deu 100 anos do Peter Drucker. Adivinha qual foi a empresa escolhida para disseminar isso no mundo inteiro? Drucker Centennial. Drucker Centennial, um selo. Então, networking pós-vida. Nossa, melhor. Mas de verdade, né? Mas teve alguma coração, coisa né? genuína, porque você teve uma relação genuína com o Peter Drucker, você teve uma relação genuína com a Doris. A gente colocou o Drucker Centennial dentro da mala em 6 países, né? Então, isso é incrível, networking pós-vida, relacionamento como fonte de poder. Como fonte de poder, mas de verdade. Genuíno, de verdade, suave. Não é assim. Eu faço um evento, que é um evento colaborativo, que é a Virada Empreendedora. A Virada a gente faz quase... Também outro evento pioneiro. Para homens, mulheres, tudo. E o evento é inteirinho feito baseado na colaboração, porque é um evento sem dinheiro, a gente faz o espaço, cede a GV. Né? A gente faz na GV. A GV cede o espaço, cede os palestrantes,
palestrantes cedem o tempo e é muito maluco que a gente tem que administrar a quantidade de palestrantes que querem doar o tempo. Isso é uma coisa muito legal. Rede colaborativa. Rede colaborativa. E é aí que eu falo assim, quando esse palestrante fala para mim, olha, estou aqui à disposição para te ajudar e para ajudar as pessoas que você está ajudando, porque eu não estou ajudando diretamente, ele não está ajudando diretamente, mas ele quer indiretamente ajudar. Gente, não tem coisa melhor para o network do que você genuinamente querer ajudar as outras pessoas. Mundo, né? Isso é maravilhoso. Às vezes a gente tem, sei lá, Prazer slots... ver as pessoas crescerem, né? Você tem slots de 100 Prazer palestras e a ver. gente tem 200 pessoas querendo palestrar. E assim, gente mega incrível. Eu falo, ai meu Deus, como eu vou dizer não para essa pessoa? E a gente acaba Mas incluindo. olha, tem vários ensinamentos no seu exemplo. Um deles é a necessidade de você ter uma entrega incrível. Se o evento não fosse incrível, não fosse legítimo, não entregasse valor para toda a sociedade, você não teria, nem pagando você teria. No final, Tudo, o né? sucesso leva ao sucesso, né? Isso, Salib. Todo mundo cresce junto, né? Né? Então, no final, É se você tem genuíno. o prazer em ver todo mundo crescendo junto, as coisas acontecem para você, né? Uma mão puxa, a gente fala até no ambiente feminino, a gente fala uma mão segura a outra, uma mão puxa a outra. Porque para mim construir Animal. laços e É construir isso. relacionamento é isso. Fantástico. É assim, ninguém solta a mão de Fantástico. ninguém, eu tô Fantástico. aqui. E isso mentalmente é muito gostoso de pensar. De você pensar assim, olha, qualquer coisa que eu tiver e que eu precisar da Ana, eu sei que a Ana vai estar ali e ela vai estar junto. Qualquer coisa que eu tiver que eu precisar do Salib, ele vai estar ali e a gente está junto. É uma mão segura a outra, sabe? A gente está muito próximo, muito junto, e isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Isso é muito, para mim é a coisa mais importante do networking. Acho que a gente não acertamos na mosca, né, Salib? Olha, Ana, muito obrigado. Né? Estou convicto que a nossa proposta sempre foi, quando nós idealizamos essas conversas, né, Salib, foi criar um valor adicional ao projeto com pontos de vistas de outras pessoas incríveis que estão construindo esse Brasil maravilhoso, né, que eu sempre falo, é o Brasil invisível, né, que é o Brasil onde as coisas acontecem. Então, seguramente, nós tivemos aqui uma experiência de conhecimento e tanto nessa linha. Nossa, muito legal, uma pessoa que inovadora, né, que está marcando época, que está principalmente ajudando as mulheres empreendedoras no Brasil, né, e como eu falei antes, né, Marister Bueno, as coisas são 3 vezes mais difíceis para as mulheres. Nossa, né? Então, e eu sou mega fã da Marister Bueno. Muito bom. Ana, muito obrigado. Obrigada, Continue Macarinho. deixando o seu legado com força aí, que nós precisamos cada vez mais disso. Muito obrigada, Né? Salib. Espero que você tenha gostado desse talk show, tenha se divertido tanto quanto nós e aprendido tanto quanto nós. E lhe convido, né, Salib, para acompanhar os outros, né? São 10 talk shows incríveis que complementam o nosso projeto. Valeu!